Com a previsão de frio intenso para os próximos dias, é preciso ficar atento aos sinais que o nosso organismo nos dará. A baixa temperatura ela faz com que o corpo tenha um enorme esforço para manter, então, a temperatura ideal e evitar aí o comprometimento do bom funcionamento de todo o organismo, né? E isso pode causar alguns problemas de saúde. Um deles pode ser o AVC, por exemplo, né? Para a gente saber melhor quais os cuidados nós devemos adotar, quais especialistas nós devemos procurar a cada sintoma que o nosso organismo nos der, a gente, claro, recebe aqui o cirurgião vascular Juliano Curren. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Ver Mais. Boa tarde, Liz. Obrigado pela oportunidade de vir esclarecer um pouco esse período crítico de frio que a gente vem entrando agora e que realmente pode piorar algumas doenças vasculares, principalmente as doenças arteriais, né? Só para explicar rápido como que funciona essa circulação, a gente tem a circulação arterial, que é a que leva o sangue para o organismo, e a veia, que é a que retorna esse sangue, né? No frio, normalmente para manter a temperatura, o corpo, o organismo, ele fecha um pouco mais essa circulação, principalmente da periferia, para manter mais aquecido. E a doença arterial, que é que quando chega pouco sangue, principalmente distal, ela é mais agravada, né? Porque o corpo fecha essa circulação, então é onde a gente tem mais risco de piora dos sintomas, né? Então, aquele paciente que tem pressão alta, que tem um colesterol alto, principalmente os pacientes diabéticos ou tabagistas, que são os fatores de risco para essas doenças arteriais, esses pacientes têm que se cuidar mais nesse período de inverno, né? Além disso, tem um esforço maior do coração para manter essa temperatura, é normal aumentar um pouco a pressão, aumenta um pouco a frequência do coração, e isso gera um esforço maior do coração, com risco também de infarto, além das outras doenças vasculares. Agora, quem tem varizes, por exemplo, sente um pouquinho mais nessa época, né? A circulação da varize é um pouquinho diferente, que é a parte venosa. Então, é que traz de volta esse sangue. Normalmente, é até o período que a gente sente um pouco menos, porque a doença arterial e a venosa eram um pouco diferente. A arterial, ela complica quando ela estreita um pouco mais. E a varizes é uma dilatação dessa veia. Então, ela vai piorar no verão. Normalmente, as varizes pioram no verão. Agora, até uma época boa de tratar varizes, o paciente não está tão sintomático. O que complica mais é a circulação arterial, que traz complicações muito graves aos pacientes. Risco de AVC, como comentastes, o infarto, ou aquelas complicações com gangrena, às vezes insuficiência da perna, que precisa fazer alguma ponte ou alguma cirurgia de urgência para salvar essa perna. Então, por isso que o frio é um período crítico para a circulação. Entendi. E quais sintomas que a gente tem que ficar aí de olho para ver que, opa, está mudando alguma coisa no meu organismo, eu preciso ficar atento e, de repente, até procurar um médico? Os sintomas vão depender muito da área que for acometida, né? Se a gente falar das pernas, é aquele paciente que quando ele caminha, ele tem dor na perna muito forte, ele é obrigado a parar de caminhar por causa da dor. Então, muitas vezes ele já tem esse sintoma, mas vai levando, vai se adaptando. E no frio, isso piora. Então, ele tem aquela dor, quando só fazia o esforço físico, mesmo em repouso ele tem dor. Ou o pé muito gelado, o pé muito pálido, muito branco, ou às vezes que a gente fala de cianose, que é aquele pé muito arroxeado. Esses são principalmente sinais de alerta. Ou o paciente que já tem problema de coração, problema coronariano, que começa a ter mais dor no peito, deve procurar a emergência para um atendimento médico, não aguardar. Entendi. E quais são as dicas? O que a gente pode fazer para que a gente não sofra esses sintomas aí durante o inverno e a gente consiga passar essa fase mais crítica do frio aí de boa? O que a gente sempre orienta é assim, mantenha seus hábitos saudáveis, né? O frio traz um pouco daquela preguiça, a gente fica um pouquinho mais devagar, não quer fazer atividade física, a gente tem vontade de comer mais para se manter aquecido. Então, a dica é assim, mantenha seus hábitos saudáveis, mantenha a tua atividade física regular, com isso tu estás estimulando o teu organismo, a tua circulação, mantenha a alimentação adequada. Quem já tem uma doença arterial conhecida, mantenha os pés sempre aquecidos, por exemplo, com meia de lã bem frouxinha, nada apertado nas pernas. Então, uma coberta ao redor das pernas para manter a temperatura
ideal do corpo, né? Vale erguer as pernas? Nesse caso, não. Tá. Quando for para varizes, sim. Ah, olha aí, Né? ó, gente. E aí vale a pena. Mas nesse caso, não. Deixa a perna no retinho mesmo, nem ficar muito com a perna pendente, né? Muito tempo sentado, mas retinho, com uma coberta. E outra dica importante também, assim, evitar calor direto, porque às vezes a gente fala manter a perna aquecida, o paciente de casa pode pensar, vou botar um aquecedor bem perto da minha perna, ou vou pôr um pano quente. Uma bolsa de água quente. Tem que cuidar, porque o paciente com esse perfil de doença arterial, principalmente os diabéticos, eles não têm uma sensibilidade completa. Eles perdem um pouco da sensibilidade. E às vezes colocam esse calor direto e acabam provocando uma queimadura, uma outra lesão. Então, quando a gente fala proteger o membro, o calor local, é só uma cobertinha, uma manta ou uma meia de lã frouxinha, nada apertado nas pernas. Tá aí, então, as dicas. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Ver Mais. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde, boa semana.